Você precisa aprender aquilo que você não sabe. Você precisa aprender a ganhar dinheiro, a se relacionar melhor com as pessoas, como educar seus filhos, como tratar seus pais, como lidar com seu chefe, como cuidar do seu corpo, como cuidar da sua mente, como cuidar da sua alma. Você precisa aprender quem você realmente é, para além daquele que você acha que é. E em última análise, você precisa aprender a ver todos como um. O grande problema das pessoas é a aprendizagem. Elas não sabem que precisam aprender, elas não sabem o que precisam aprender, elas não sabem como precisam aprender. E aquelas que não sabem, mas sabem que precisam aprender, não sabem o que aprender e como aprender. Parece um trocadilho um pouco confuso, mas isso fala muito de uma coisa que a gente deveria ter aprendido desde cedo: a identificar o que a gente precisa aprender para solucionar problemas que a gente precisa solucionar. Solucionar determinadas situações que podem fazer com que a nossa vida seja melhor ou com que a gente possa resolver de uma maneira mais suave, de uma maneira que a gente consiga ter resultado. Tem um termo em inglês chamado lifelong learning, que significa aprendizado ao longo da vida, ou aprendiz ao longo da vida, e que diz que nós somos aprendizes pela vida toda. A gente vai passar a vida inteira aprendendo. E é muito importante e muito bom que a gente saiba disso desde cedo, porque às vezes a gente pode esquecer que tudo é aprendizado e que a gente pode encontrar formas de aprender coisas que vão solucionar situações importantes na nossa vida. É tudo sobre como a gente lida com a nossa aprendizagem. Depois que a gente vira adulto, parece muitas vezes que a gente não precisa aprender mais nada, mas é o contrário. O que a gente percebe é que, na grande maioria das vezes, as pessoas precisam aprender coisas, mas elas não sabem o que aprender. E aí a gente se pergunta: aprender coisas o quê? Se você tem problema nos seus relacionamentos, se você não sabe como educar seus filhos, se você tem problema com seu chefe, todas essas são soluções que simplesmente uma mentalidade aberta de aprendizado vai fazer com que você procure meios aonde você vai aprender para poder lidar com essas situações. É tudo sobre saber. Você precisa saber aquilo que você precisa saber. E isso é muito valioso, faz toda a diferença, faz com que a gente possa viver a vida de uma maneira muito mais aberta, com possibilidades. Se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer comprar uma casa melhor, se você tem vontade de ter um relacionamento melhor, você precisa identificar aquilo que você não sabe para procurar soluções, formas de aprender o que você precisa aprender para solucionar esse problema. Então, tudo está relacionado com a aprendizagem. Tem uma frase que diz que tudo é aprendizagem. E, na verdade, tudo realmente é aprendizagem. A gente pode aprender com cada pequena coisa, com as pessoas, com as situações, com as dificuldades, com as coisas boas da vida. E a gente precisa, principalmente, ter essa mentalidade aberta. Mas o que eu vejo muito é que, principalmente os adultos, depois de uma certa idade, lá pelos 30, 40 anos, eles acham que não sabem, ou muitas vezes eles acham que não conseguem mais aprender, ou pior, eles acham que já sabem tudo. E o que a gente vê são pessoas tropeçando na vida, passando por certas dificuldades que simplesmente, se elas tivessem uma atitude mental de aprendizado, elas poderiam lidar melhor com essas situações. Se elas soubessem aonde procurar o conhecimento que vai solucionar o problema dela, elas com certeza saberiam lidar melhor com essas situações. É o que a gente não sabe que faz com que a gente tenha a vida que a gente não quer. Não ensinaram pra gente desde cedo como ganhar dinheiro, como se relacionar melhor com as pessoas, como lidar com as nossas emoções, como lidar com os problemas difíceis. Não orientaram a gente desde cedo a se exercitar direito, a comer direito, a cuidar da nossa saúde mental da maneira adequada, a lidar com situações que estão além do nosso controle. Não orientaram a gente nem como a gente amar.
Pode parecer estranho falar assim, mas quem aí realmente aprendeu como amar, como se relacionar com as pessoas, como cuidar, muitas vezes amorosamente, daquelas pessoas que precisam da gente? Como que a gente faz essas coisas? Na verdade, não ensinaram a gente a viver. E hoje em dia, menos ainda. Se nós entendermos que podemos aprender o que quisermos para construir a vida que queremos, com certeza vamos ser mais felizes e fazer a diferença no mundo. Precisamos aprender fazendo isso de forma ética, responsável, consciente. Tudo é sobre aprendizagem. Nós estamos aqui para aprender. E a aprendizagem é para a vida toda. É uma jornada linda, desafiadora, mas que compensa. Não porque a gente vai chegar em algum lugar específico com ela, mas porque aprender é o mesmo que criar. Sempre criamos e nos transformamos quando aprendemos algo novo. É por isso que livros são tão importantes, porque é uma forma extremamente acessível da gente aprender. É a oportunidade que a gente tem de aprender com pessoas que já passaram por situações que a gente já passou, que experienciaram coisas que talvez a gente esteja experienciando agora. Essa é a grande vantagem dos livros. Além dos livros, a gente também pode aprender com o YouTube, pode aprender com as pessoas no dia a dia, mas o mais importante é que a gente precisa entender que a gente precisa aprender. E o mais importante ainda é a gente buscar aquilo que a gente não sabe, mas que a gente sente de alguma forma que a gente precisa aprender. Seja para a gente se relacionar melhor com a vida, seja para a gente conquistar algo que a gente deseja, seja simplesmente para ajudar alguém de alguma forma. Por isso a aprendizagem é tão importante. Então é bom que a gente tenha isso em mente, especialmente depois que a gente passa dos 30, 40 anos, a gente precisa perceber que muitas vezes há algumas deficiências na nossa educação, no nosso sistema de crenças, podem estar atrapalhando a gente. E aprender pode ser a grande solução para tudo isso. Então é isso, esse é um vídeo do canal, a gente falou sobre aprendizagem, espero que vocês gostem e tenham em mente sempre buscar aprendizado. Não é simplesmente buscar conhecimento, é buscar aprendizado, que é mais valioso do que simplesmente acumular conhecimento.